Introdução ao Direito da Guerra, Parte 1. Olá pessoal, aqui é a Érica Calazans, professora de Direito Internacional, e gostaria de convidar você a seguir o canal para acompanhar as novidades. Basta se inscrever e clicar no sininho. O que é o Direito Internacional Humanitário? O Direito Internacional Humanitário, ou IDH, regula as relações entre Estados, organizações internacionais e outros sujeitos de direito internacional. É uma área do direito internacional público que se fundamenta em normas que, em tempos de conflito armado, procura, por motivos humanitários, proteger as pessoas que não participam ou que tenham deixado de participar diretamente das hostilidades, ademais de restringir os meios e métodos de guerra. Em outras palavras, o DIH consiste de normas de tratados internacionais ou de direito consuetudinário, cuja finalidade específica é resolver problemas humanitários derivados diretamente do conflito armado, seja este de caráter internacional ou não internacional. Terminologia. Os termos direito internacional humanitário, direito internacional dos conflitos armados e direito da guerra podem ser considerados sinônimos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, as organizações internacionais, as universidades e os estados tendem a preferir direito internacional humanitário ou simplesmente direito humanitário. Genebra e Haia. O DIH divide-se em duas vertentes: o direito de Genebra, que é o conjunto de normas que protege as vítimas de conflitos armados, como militares que estão fora de combate e civis que não participam ou que tenham deixado de participar diretamente das hostilidades. O direito de Haia, que é o conjunto de normas que estabelece os direitos e as obrigações dos beligerantes na condução das hostilidades e limita os meios e métodos de guerra. Essas duas vertentes do DIH derivam os seus nomes das cidades onde foram codificadas pela primeira vez, com a adoção dos protocolos de 8 de junho de 1977, adicionais às convenções de Genebra, que unem os dois ramos. A distinção passou a ser assunto de interesse histórico e acadêmico. Necessidade militar e humanidade. O direito internacional humanitário é um compromisso entre dois princípios subjacentes, o da humanidade e o da necessidade militar. Esses dois princípios moldam todas as suas normas. O princípio da necessidade militar permite apenas o grau e o tipo de força necessários para conseguir o propósito legítimo de um conflito armado, isto é, a submissão total ou parcial do inimigo, o quanto antes, com a menor perda de vidas e recursos. Contudo, esse princípio não permite tomar medidas que, de outra forma, seriam proibidas segundo o direito internacional humanitário. O princípio da humanidade proíbe causar todo tipo de sofrimento, lesão ou destruição desnecessários para conseguir o propósito legítimo de um conflito. A guerra não é uma relação de homem para homem, mas uma relação de Estado para Estado, na qual os participantes apenas acidentalmente são inimigos, não na qualidade de homens, nem mesmo como cidadãos, mas como soldados. Como o objetivo da guerra consiste em destruir o Estado inimigo, tem-se o direito de matar os defensores enquanto estiverem com as armas na mão. Mas, tão logo os deponham e se rendam, cessam de ser inimigos ou instrumentos do inimigo. Voltam a ser simplesmente homens e não mais se dispõe de direitos sobre as suas vidas. É proibido ferir ou matar um adversário que esteja se rendendo ou que não possa mais participar do conflito. Pessoas que não participam ou não podem mais participar das hostilidades têm o direito a que se respeitem as suas vidas e a sua integridade física e mental. Em todas as circunstâncias, essas pessoas devem ser protegidas e tratadas com humanidade, sem nenhum tipo de distinção desfavorável.
Deve-se procurar recolher e atender as pessoas feridas e doentes, assim que as circunstâncias permitirem. O pessoal, as unidades, os meios de transporte e equipamentos sanitários devem ser poupados. A Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho e o Cristal Vermelho, sobre fundo branco, são sinais distintivos que indicam que tais pessoas e bens devem ser respeitados. Os combatentes e civis capturados sob a autoridade de uma parte diversa têm direito ao respeito pelas suas vidas, sua dignidade, seus direitos pessoais e suas convicções políticas, religiosas ou de outra índole. Devem ser protegidos contra todo ato de violência ou represália. Têm direito a intercambiar notícias com as suas famílias e receber ajuda. As suas garantias judiciais básicas devem ser respeitadas em qualquer processo penal contra si. Os civis e os combatentes permanecem sob a proteção e domínio dos princípios do direito internacional, tal como decorre dos usos estabelecidos dos princípios de humanidade e dos ditames da consciência pública. O que são ius ad bellum e ius in bello? O ius ad bellum refere-se às condições em que os estados poderiam recorrer à guerra ou ao uso da força em geral. A proibição do emprego da força entre estados e as suas exceções, legítima defesa e autorização da ONU para a utilização de força, estabelecidas na Carta da ONU de 1945, são os elementos básicos do ius ad bellum. Ius in bello regulamenta a conduta das partes envolvidas em um conflito armado. O direito internacional humanitário é sinônimo de ius in bello. A sua função é minimizar o sofrimento durante os conflitos armados, em particular protegendo e auxiliando todas as vítimas do conflito na maior medida possível. O DIH se aplica às partes beligerantes sem considerar os motivos do conflito, ou se as causas pelas quais elas estão lutando são justas ou não. Se não fosse assim, seria impossível implementar as normas, uma vez que cada parte afirmaria ser vítima de uma agressão. Além disso, o direito internacional humanitário visa proteger as vítimas de conflitos armados independentemente da sua afiliação a uma parte. É por isso que o ius in bello deve se manter independente do ius ad bellum. Sobre a proibição da guerra. Até o fim da Primeira Guerra Mundial, utilizar a força armada não era considerado um ato ilegal, mas uma forma aceitável de resolver disputas. Em 1919, o Pacto da Liga das Nações e, em 1928, o Tratado de Paris procuraram tornar ilegal a guerra. A adoção da Carta das Nações Unidas de 1945 confirmou a tendência. Todos os membros deverão evitar, nas suas relações internacionais, a ameaça ou o uso da força. Contudo, a Carta da ONU defende o direito dos Estados à legítima defesa individual ou coletiva em resposta a uma agressão de outro Estado ou grupo de Estados. O Conselho de Segurança da ONU, cuja atuação se fundamenta no capítulo 7 da Carta, também pode decidir sobre o uso coletivo da força, em resposta a uma ameaça à paz, a uma violação da paz ou um ato de agressão. Curtiu? Deixa aqui o seu comentário e se você quiser a parte 2, comenta aqui pra gente. Até a próxima!